E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a fisioterapia motora ou estimulação precoce, de como é que se faz essa estimulação motora, o que a gente precisa de material, quanto tempo dura, essa sessão, como é que a gente consegue realizar, quem é o profissional que atende. Então, geralmente a fisioterapia motora, ela inicialmente avalia o bebê, né, para saber assim, o que esse bebê está fazendo, qual a idade. Primeiramente, a gente faz um mapeamento cerebral através do movimento. É a primeira conduta que pode ser feita para saber se esse bebê tem alguma lesão neurológica ou não. Como é que seria isso? Através da observação, a gente consegue determinar sinais sugestivos se esse bebê tem alguma ou não lesão neurológica. Eu vou citar alguns, mas geralmente tem que ser feito esses sinais. Geralmente a gente atrela ao histórico do bebê, tem que ter uma avaliação mais detalhada, mas assim, no geral, assim, o bebê antermo que nasce a partir da 37ª semana de gestação, esse bebê, ele normalmente, tudo que ele faz do lado direito, ele faz do lado esquerdo. Geralmente ele tem uma flexão maior. Então, assim, se esse bebê tem uma extensão muito grande, em vez de ele estar fletido, ele faz uma extensão muito forte em relação ao tronco. Isso é um fator sugestivo. Geralmente o bebê, ele tem movimentos que são, assim, suaves. Então, assim, ele mantém o polegar fechado, mas esse polegar ele abre, ele fecha, dependendo da condição que esse bebê está. Se ele está sonolento, se ele está com fome. Então, assim, tem essa mobilidade, ele mantém, só que tem bebês que às vezes não conseguem nem tirar o polegar dessa posição de adução, né, que a gente chama. Então, assim, isso é um fator que a gente tem que ficar atenta, porque a criança, ele vai, movimenta, mas mantém aqui. Só que se essa tensão é muito forte, a ponto de você não conseguir, é um sinal sugestivo, né, de alguma lesão neurológica. Se essa criança faz mais movimentos de um lado do que do outro, ela prefere ficar mais de um lado do que do outro, é um sinal. Então, assim, tem sinais que a gente já tem que ficar atento e atrelado ao histórico que essa criança teve, se teve alguma dificuldade no parto, se teve alguma dificuldade na gestação. Então, a gente vai construindo essa história para saber se realmente é ou não um grau de lesão neurológica que a gente pode ir averiguando e pesquisando através de outros exames complementares, mas é possível sim, através do movimento, a gente conseguir ter um sinal ou ter uma noção de que possa ser. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento mais precoce. Inicialmente, fez a avaliação com o bebê, a gente já tem que fazer esse mapeamento se esse bebê tem ou não alguma lesão neurológica, se algum sinal sugestivo de lesão neurológica, certo? Descartando essa possibilidade, a gente vai averiguar se esse bebê tem algum atraso ou não do desenvolvimento. Como é que a gente vê isso? Primeiramente, a gente vai saber qual a idade desse bebê, a idade biológica, né, com que esse bebê está. E aí, dependendo da idade biológica, a gente vai saber qual é o nível de controle que esse bebê, que é a espera desse bebê, ou seja, o desenvolvimento motor começa de cima para baixo. Então, com 3 meses o bebê deveria controlar o pescoço, com 6 meses a criança deveria se manter com o tronco reto. Então, ele vai se desenvolvendo de cima para baixo. Quando a gente sabe a idade biológica desse bebê e avalia para saber se ele está tendo o controle daquela musculatura que deveria, no nível de que deveria, a gente vai avaliar se esse bebê tem ou não algum atraso do desenvolvimento. E aí, nesse atraso, a gente vai destrinchar para saber assim, tá, ele não faz esse movimento, mas o que é que está faltando nesse movimento para que ele consiga realizar? A gente chama isso de micromovimentos que somados é capaz de fazer com que a criança consiga um determinado movimento. Por exemplo, o bebê com 3 meses, esse bebê, ele já tem que estar com o pescoço alinhado em relação ao corpo, porque geralmente a criança que nasce, ela nasce com o pescoço lateralizado, ela faz isso dos dois lados, porém ela não consegue manter esse alinhamento, né? Porque ele ainda não tem força muscular no pescoço para conseguir fazer esse alinhamento.
Então, para que ele consiga fazer esse alinhamento, primeiramente ele vai ter que começar a controlar a musculatura lateral do pescoço, ele vai ter que começar a fazer força na musculatura da extensão das costas. Então, somado a esse controle lateral, controle da extensão, que vai fazer com que essa criança consiga sustentar, manter alinhada em relação ao corpo, né? Então, são vários movimentos que essa criança conseguiu obter, com que fez com que ele conseguisse manter o alinhamento. Então, nessa avaliação, a gente vai entender o que é que falta desses micromovimentos para gerar esse marco de manter o pescoço alinhado no terceiro mês de vida da idade gestacional, né, do bebê a termo. Ou seja, a gente tem que saber o que é que esse bebê precisa fazer, quais os micromovimentos que geram esse movimento maior, esse marco motor, para que através de uma atividade dirigida a gente consiga fazer com que essa criança consiga realizar esse micromovimento ativamente e aos poucos ir controlando esse movimento para que ele consiga chegar no ápice do marco motor, certo? Então, tudo isso é construído antes do atendimento. Então, a gente tem que saber se esse bebê tem lesão neurológica, se esse bebê, se tem atraso, qual é o nível de atraso, dependendo da idade biológica dele, o que é que ele ainda não faz para que ele consiga fazer determinados marcos motores e qual a estratégia de reprogramação que a gente vai abordar na sessão para que ele faça isso ativamente. Eu vou explicar um pouco aqui, por exemplo. Então, assim, faz de conta que esse bebê tem 3 meses, ele já deveria estar com controle do pescoço na linha média, portanto, ele ainda fica com o pescoço lateralizado, certo? Só que a gente, de uma forma hipotética, ele fica mais de um lado para cá do que para o lado direito, certo? Então, o que é que eu preciso fazer? Então, eu sei que para esse bebê ter um controle muscular do pescoço e manter alinhado, ele precisa do controle lateral, do controle posterior, né, para que ele consiga manter a cabeça contra a linha média. Então, eu vou fazer movimentos para que eu possa deixar no braço, por exemplo, e pegar um objeto, tentar dar um objeto para aqui para que ele olhe e ele consiga ativamente olhar para esse objeto, ativar essa musculatura do pescoço e ir ativando, né, de forma ativa, de forma com que ele tenha o interesse de fazer esse movimento. Então, eu vou estar ativando essa musculatura, porque eu sei que se ele faz mais daqui, talvez esse músculo daqui esteja fraco, esse não. Então, a gente vai ativar dos dois lados, né? Ativa de um lado, ativa do outro, para tentar igualar essa força na musculatura do pescoço e também fazer movimentos para com que ele consiga tentar levantar o pescocinho, tentando ir buscar algum interesse que ele tenha, né? Para que ele consiga ativar essa musculatura aqui, ó, do pescoço posterior. Então, são micromovimentos que fazem com que ele consiga alinhar esse pescoço e manter na linha média e consiga manter o pescoço no terceiro mês contra a gravidade. Então, na sessão, a gente vai montar estratégias para que ele ative o que a gente precisa. Então, vai variar de acordo com o nível de interesse da criança, se essa criança enxerga bem, se ela ouve bem, se ela tem alguma dificuldade de toque. Então, pode ter milhões de causas com que dificulte com que essa criança não consiga olhar para o lado contrário. Pode ser também um torcicolo. Às vezes a criança tem um torcicolo e não consegue mexer, então a gente tem que avaliar se realmente é um torcicolo ou se é uma hemiparesia. Se essa criança não tem força desse lado e ela não consegue trazer. Então, são múltiplas causas que podem gerar esse comportamento de não trazer o pescoço para cá e não alinhar no terceiro mês, certo? Então, é preciso de avaliação específica, entender a causa, entender o que é que pode ser feito e quais as estratégias que podem ser feitas na sessão para que essa criança consiga, de uma forma ativa,
fazer o movimento e sim conseguir o desenvolvimento que seria adequado para a idade dele. Tá joia? Um abraço.